Muito bem, então banco controller nós já temos uma classe banco controller, né? Só que esse banco controller aqui, ele está utilizando esse DB aqui, ó. Tá? Esse DB vai continuar aí por enquanto, porque nós ainda temos o pessoa controller, né? Mas agora nós vamos alterar esse banco controller para utilizar o service, tá? Então no lugar de ele utilizar esses métodos aqui diretamente do SQL, né? E utilizando essa configuração de banco de dados aqui, padrão, nós vamos chamar os métodos que foram definidos dentro de banco service, tá bom? Vou começar então importando aqui o banco service e o retorno JSON erro, que eu vou precisar utilizá-lo, tá? Daí, o meu método aqui, ele continua sendo consultar lista. No entanto, ele vai ser implementado dessa forma aqui, ó. Deixa eu deixar o método anterior aqui embaixo, o método novo aqui em cima, para a gente ir comparando, tá? Primeira coisa, aqui nós tínhamos um SQL, select all from banco, daí eu instanciava o banco de dados, chamava o conectar, utilizava o query, passando esse SQL, e chamava o método fetch all do statement, guardando em lista consulta, né? Esse lista consulta agora está aqui em cima, ele vai receber a lista que vai retornar de consultar lista do service, né? Por que eu estou utilizando esses dois pontinhos aqui, esses 4 pontinhos? Porque o consultar lista no meu service é um método estático, tá? Então eu posso colocar banco service, dois pontinhos, consultar lista. É o que eu estou fazendo aqui, exatamente, né? Ó, banco service, dois pontos, consultar lista. Ele vai guardar aqui o retorno, tá? Daí veja, logo depois eu converti a lista em JSON. É a mesma coisa que eu estou fazendo ali em cima. Pega a minha lista, converto em JSON. Depois eu escrevo isso no response, mesma coisa que está lá em cima. Depois eu retorno isso daí, mesma coisa que está lá em cima, tá? Então o que é que nós fizemos? Nós nos livramos disso aqui para chamar o banco service consultar lista. Legal, né? Daí, quando acontecia um erro aqui, o erro que poderia acontecer, que nós estávamos esperando, era um PDO exception. Nós mandávamos um erro cru aqui para o lado do cliente, tá? Agora, caso aconteça qualquer tipo de exceção, nós vamos instanciar um JSON erro, que vai ser um new retorno JSON erro. Aí o que eu passo para lá? Eu passo o código 500, passo uma mensagem, erro no servidor consultar lista banco e passo a exceção, tá? Daí, no retorno, eu pego o JSON erro, que vai vir devidamente preenchido, né? Daí eu guardo esse retorno no corpo do response e retorno o response com o status 500 e com o conteúdo application.json. Simples assim, tá bom? Deixa eu tirar esse cara aqui que nós não vamos precisar mais. E vamos ver como é que fica a implementação de consultar objeto. Você está vendo que o código está muito mais limpo, né? Porque agora nós estamos utilizando um ORM, tá? E separamos o nosso código, né, em modelo e em serviço. Temos o controller, temos o model e temos o service. Fica bem melhor assim, tá bom? Então tá, como é que funciona o consultar objeto? Primeira coisa que eu faço, objeto, guardo nele o retorno de consultar objeto do banco service. E para o consultar objeto, eu passo o ID que veio nos meus argumentos. É algo parecido com o que eu fiz antes, ó. Eu criava uma consulta SQL, select all from banco, where id igual ao id que eu passei nos meus argumentos. Daí eu chamava uma query, passando esse SQL aqui em cima, que foi definido, tá? Daí eu converti esse meu objeto para retorno, colocava esse retorno no response. Isso vai acontecer aqui em cima também, tá bom? Só que aqui eu estou sendo um pouco mais cuidadoso, tá? Se esse objeto que está retornando aqui, ele for nulo, significa que esse ID que o cara está querendo encontrar lá não existe. O que é que eu faço então? Eu instancio um retorno JSON erro com o código 404.
com a mensagem registro não localizado, consultar objeto banco, é o nome do meu método aqui. E para a exceção lá em cima, né, para o retorno de um erro, ele espera uma exceção aqui, ó. Mas eu passo um nulo, porque não está tendo exceção, nesse caso, tá? Daí eu converto o objeto de um erro aqui e retorno para o cliente, tá? Se não, se esse objeto não for nulo, eu pego o objeto, encodo ele, coloco em retorno, ponho o retorno no corpo do response e retorno o response. Agora, se dentro desse código acontecer algum tipo de problema, algum tipo de erro, eu pego a exceção aqui embaixo. E a exceção, ela vai instanciar um retorno de um erro com um 500, erro no servidor, consultar o objeto banco. Depois que ele instancia esse JSON erro, eu coloco o JSON erro no corpo do response e retorno com o status 500. Tá bom? Todos os meus métodos vão ter esse controle de exceção aqui, tá? Deixa eu remover esse restante aqui de baixo. Prontinho. Vamos agora para o método inserir. Método inserir. Primeira coisa que eu faço, pego o objeto da requisição. Mesma coisa eu fazia anteriormente, olha. Também pegava o objeto da requisição, tá? JSON decode, request, getBody. Mesma coisa eu estou fazendo aqui, ó. Banco JSON, JSON decode, request, getBody, tá? Então ele pega o objeto do corpo, joga no meu banco JSON. Daí eu instancio um banco, passando esse banco JSON como parâmetro. Nesse momento aqui, ó, ele vai utilizar o nosso construtor do banco. Esse cara aqui, ó, tá? Ele vai pegar todos os dados que estão no objeto JSON e vai colocar no objeto que acabou de ser instanciado. Então agora, esse meu banco aqui, ele está com todos os dados que vieram através da rede. O que é que eu faço então? Chamo o método salvar utilizando esse banco, que é um modelo, meu model. Ele vai então persistir esse banco no banco de dados. Depois disso, eu pego o mesmo banco JSON que eu recebi aqui, ó. Se ele foi persistido aqui, não ocorreu nenhum tipo de problema, o objeto que eu mandei está agora no banco de dados. Então eu pego esse mesmo objeto e retorno ele para o cliente, com o código 201, created. Tá? Poderia ser um código 200? Poderia. Pode ser 200 ou 201, não tem problema nenhum. Tá? Se acontecer alguma exceção, mesma coisa. Coloco essa exceção no JSON erro e mando para o cliente, tá? Com o código 500, é uma exceção genérica essa daqui, né? Podemos então tirar esse código daqui. E aí vem o código do alterar. Deixa eu tirar logo o código do alterar daqui. E o código do alterar é o mais chatinho, mais complicadinho, né? Não que ele seja complexo, mas ele é maior que os demais códigos, tá? Então como é que é o código do alterar? Vamos lá, vamos dar uma olhada nele. Primeira coisa, você tem que pegar o objeto da requisição. Daí você guarda num banco JSON, tá? Depois você precisa validar esse objeto. Será que esse banco JSON que subiu lá do cliente, ele tem um ID? Será que esse banco JSON que subiu do cliente tem um ID e o ID é igual a 0? Então, se ele não tem ID ou se o ID é igual a 0, eu vou mandar um 400 para o cliente. Ó, esse objeto é inválido, tá? Instancio um JSON erro com o código 400 e mando, opa, aqui é para ser um código 400, tá bom? Então ele desce com o código 400, né? Conseguiu passar disso aqui? Conseguiu. O que é que ele faz então? Ele vai consultar esse objeto para ver se ele existe, né? O objeto subiu, ele é válido, é um objeto válido. Mas será que esse objeto existe no banco de dados? Então a gente vai verificar. Se esse objeto existir no banco de dados, né, primeiro, se ele não existir, a gente vai mandar um 400, ó, objeto inválido. Então aqui ele vai ter que descer com um 400, tá? Ok? Agora, se ele existir, né, se ele for diferente de nulo, aqui é que está o segredo de usar o mapear, ó. Eu tenho que instanciar um novo banco, ok? Esse novo banco que eu vou instanciar, ele vai ser instanciado com base no JSON que subiu do cliente, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou ter um banco modelo igual ao que veio do cliente, tá?
Se eu pedir para salvar esse banco aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima, ó. Bem aqui. Eu pego um banco e instancio igualzinho com o banco JSON que veio do cliente. Mesmo que ele tenha um ID que já exista no banco de dados, nesse momento, se eu chamar o salvar, ele vai inserir um banco no banco de dados, tá bom? Um registro no banco de dados. Então, eu instancio ele aqui com o banco JSON. Esse banco JSON, ele até tem um ID que existe no banco de dados, tá? Vamos dizer que seja o ID1, eu estou alterando o Banco do Brasil. ID1, alterei para Banco do Brasil 25, sei lá, alterei o nome do banco. Mas, como esse banco aqui, ele não está no contexto ainda do nosso framework, do Doctrine, ele não vai alterar esse banco, ele vai inserir um novo banco. O que é que eu preciso fazer então? Eu utilizei o Doctrine para consultar um banco no banco de dados, né? Que foi aqui, ó. Esse DB banco, ele está dentro do contexto do framework, tá? Está na memória do framework lá. Ele sabe, eu tenho um objeto aqui na minha memória que é vinculado a um registro no banco de dados. O que eu faço então? Eu pego esse DB banco, que está no contexto do framework, e peço para ele mapear os campos dele, os atributos dele, de acordo com esse banco que eu acabei de instanciar, que representa os dados que vieram do cliente, tá? Ele vai pegar todos os dados que tem nesse banco e vai colocar no meu DB banco, que está no contexto do framework. Nesse momento, se eu pedir para salvar esse DB banco, que já está no contexto do framework, ele vai atualizar esse banco, ele vai alterar e não inserir, tá? Então agora você entende por que nós precisamos do método mapear, tá bom? Depois disso, o que é que eu faço? Pego esse banco JSON aqui no retorno, coloco ele no response e retorno isso daí para o cliente, tá? E se no meio de tudo isso acontecer uma exceção, eu retorno um 500 para o lado do cliente. Finalmente, nós temos o método excluir, né? Então, deixa eu tirar isso daqui e colocar o código para eu explicar para você, tá? Primeira coisa que eu faço no método excluir, eu consulto se o objeto cujo ID veio nesses argumentos aqui, ó, se ele existe. Então, eu chamo primeiro o consultar objeto do banco service, tá? E guardo esse banco aqui. Então, esse banco aqui, ele está no contexto do nosso framework, né? Esse banco é nulo? É. Se ele for nulo, então eu vou descer como um objeto inválido o erro aqui, ó. Na verdade, tem que ser 400, tá? Então, eu vou descer como um bad request. Aí você já entendeu essa parte do JSON erro aqui, né? Eu vou debugar quando eu estiver testando a aplicação para você entender ainda melhor, tá? Ok, então o banco foi nulo é porque ele está tentando excluir um objeto que não existe, né? Provavelmente esses erros aqui não vão acontecer porque nós vamos fazer também um controle no nosso cliente Flutter, tá? Mas nós já estamos implementando dessa forma porque pode ser que você queira implementar um outro cliente, né? Pode ser que você queira chamar essa API de uma outra forma. Então esses são os controles básicos que nós temos que ter no CRUD, tá certo? Muito bem, agora se esse objeto existe no banco de dados, ele vai cair aqui. Aí o que é que eu faço? Eu chamo o método excluir passando esse banco aqui, ó. Como ele está no contexto do framework, ele vai conseguir excluir exatamente aquele registro que ele consultou, tá bom? E eu retorno o quê? Retorno um 200 para o lado do cliente. Agora, se em cima disso daqui, nesse código, se no meio desse código acontecer algum problema, algum erro que não está previsto, ele vai cair aqui, tá? Ele vai também criar um retorno erro, JSON, né? Retorno JSON erro, com o código 500, e aqui a mensagem é excluir banco, e não consultar objeto banco, né? Que também está incorreto, objeto inválido, excluir banco. Tá? Se você encontrar algum probleminha aqui nessas mensagens, mesmo no código, né? Você posta para a gente lá no Trello para nós corrigirmos, tá bom? E pronto, tá? Com isso, a nossa aplicação ela está pronta para ser testada, tá bom? Então eu vou entrar aqui em debug, vou pedir para ele debugar para minha aplicação, vou primeiramente no Postman e vou consultar pelos bancos.
Tá aí, ó, retornou a lista de bancos, tá? Agora, vamos fazer aqui um teste, para você ver o retorno de erro funcionando. Consultar lista banco. Consultar lista banco chama o consultar lista, não é? Vou pressionar F12. Eu vou parar aqui esse debug, eu vou pedir para ele chamar um branco aqui para mim no lugar de um banco, tá? Vou executar de novo. Vou chamar aqui, ó, a lista. E ele informou que não existe essa classe branco mapeada. Vou pedir para ele continuar. Continua. O que aconteceu aqui? Ele voltou lá, olha. Status 500. Aqui é a mensagem. Consultar lista banco, exceção. Class banco does not exist. Erro, internal server error. E aqui o trace do erro, tá? Esse mesmo erro agora vamos debugar. Vou colocar um breakpoint no retorno JSON erro. Bem aqui. Deixa eu parar o debug, senão ele não consegue. Pronto. E no banco controller, vamos colocar um breakpoint aqui também, tá? Vamos iniciar de novo aqui o nosso debug. Vamos pedir para ele consultar. Então pronto, ele vai consultar a lista. Vou pressionar F10. Já aconteceu a exceção. Quando acontece a exceção, ele entra aqui, ó. Tá? Então ele vai instanciar um JSON erro passando o 500, erro no servidor e a exceção. Vou pressionar aqui de novo. Pronto, ele chegou aqui. Qual é o código? 500. Qual é a mensagem? Erro no servidor. Qual é o erro? Aí, ó, todos os dados do erro vieram nessa exceção que eu estou passando para cá, tá? Então ele guarda o código no status. Ó, o status agora é 500. Guarda a mensagem. A mensagem agora é erro no servidor. Ele vai guardar o erro. O erro agora é internal server error. E aqui embaixo ele verifica se o erro é nulo. E se é diferente de nulo. E é diferente de nulo, né? Então a mensagem neste momento é erro no servidor consultar lista. Ele vai concatenar com o get message do erro aqui, ó. Tá? Ele não mostra ali o get message, mas você consegue ver aqui. Se você quiser ver só esse cara, Ctrl C, vem no watch aqui, ó, Ctrl V, e aqui você consegue ver só o get message, tá? Class branco does not exist. Vamos tirar, concatenou então, e o trace, ele vai guardar o trace dele aqui, tá? Vou continuar, e ele retorna isso para o cliente, tá bom? Muito bem, podemos parar isso aqui, você já viu como é que funciona esse retorno JSON erro, deixa eu fechá-lo. Vamos corrigir o nosso serviço para banco. Pronto. Agora vamos consultar um objeto para ver se ele retorna para a gente. Consultar o banco 1. Banco do Brasil. Consultar o banco 888. Não existe, ó. Status 404. Registro não localizado. Consultar o objeto banco. Not found. Tá? E retorna 404 aqui também. Tá bom? Vamos inserir um banco. Vou inserir um banco, deixa eu ver aqui no meu corpo, body. Seria esse banco 666 aí. Vamos ver aqui no banco de dados se a gente tem o banco 666. Tem não, tá? Então, post, banco 666, mandei. Ele retornou aqui para mim o banco 666. Ele já foi inserido aqui, tá? O ID dele é 221. Então, agora eu vou colocar aqui, ó. ID 221, vou alterar 666, não é um número bom, né? Vou alterar para 999 e vou chamar um put. Mandei, olha lá, ID 221 alterou para 999, tá? Finalmente nós vamos excluir o banco 221. Mandei. Ele excluiu, tá? Não retornou nada aqui, retornou um status 200, tá bom? Então tá aí, tá tudo funcionando, né? A minha sugestão é que você no controller coloque os breakpoints em cada um dos métodos e debugue calmamente cada um deles, mas
Está muito fácil de compreender como é que as coisas aqui estão funcionando, né? De repente a parte mais complicada, mais nebulosa é essa daqui, é configurar o Entity Manager. Mas depois que você tem isso daqui configurado, construir os modelos, construir os services, construir os controllers é muito fácil, né? Imagina por o nosso gerador de código, né? Vai ser moleza, tá?